Eu costumo dizer, Yuri, que cada profissional, ele escolhe, de certa forma, com suas atitudes, com sua dedicação, enfim, com seu empenho, o lugar que ele quer ocupar. Existe uma massa profissional que é senso comum. No caso de professor, eu costumo dizer que é até palestrante. Chega, quadro, pincel, dá palestra, explica conteúdo. Voz empoada, né? E vai embora. Isso tem aos montes. Não é só isso da aula. Você ser chamado de professor, e isso eu acho que o pessoal tem que entender, é um peso muito grande. Enorme. Alguém vira para mim e fala, professor Vitor, isso pesa nas minhas costas. Você ser chamado de professor é uma palavra que pesa. E se você quer ser um profissional que se destaca com esse título, que eu acho que ser chamado de professor, isso é um título que você recebe. É uma honraria, né? Você tem que honrar isso. Você tem que entender que isso tem um peso. Você não pode simplesmente chegar lá e passar um conteúdo e sair. Não é assim. Você tem que fazer a diferença na vida de quem está ali. Você tem esse papel, você é professor. Você precisa desenvolver essa capacidade de mudar a vida das pessoas. E às vezes por isso que os professores acabam, muitas vezes, ocupando espaço de família e tal. Por quê? Porque está sendo professor. Porque virou referência. Porque tem a capacidade de ensinar. E ensinar não é só ensinar matemática, física, química. Isso é a parte mais fácil. Agora, professor, ele ensina muito mais que isso. Ele passa uma mensagem muito mais forte que isso. E uma das formas, óbvio que a imagem importa. Óbvio que a imagem importa. Quem está ali, se você está com a cara amassada, porque saiu da cama e chegou com a cara toda amassada, não é uma imagem legal que você está passando. Se você está todo amarrotado, você não está passando uma imagem legal? Com certeza não. Se você não está com energia na hora de você dar sua aula, se você não consegue trazer uma dinâmica na sua aula, dinâmica que eu falo é uma aula mais movimentada, interagir com os alunos, trazê-los, envolvê-los no processo, na aula. Sua aula não está legal. Você está dando palestra. Palestra, muitas vezes, o que acontece? Você quer dormir. Fica chato. Não dá. O professor tem que fazer muito mais que isso. Se ele realmente vê que tem alguém ali que está precisando de um apoio, que está precisando de um conselho, ele tem que tirar aquele aluno que é mais ou menos e trazê-lo para o mais. Ele tem que trazer essa evolução. E muitas vezes essa evolução não vai acontecer evolução técnica se não tiver uma mudança comportamental. E o professor tem que ver isso. E conversar com a turma. E quando vê que está desmotivado, porque é natural do ser humano num processo longo de estudo, em qualquer processo de estudo, gente, para provas de concurso, são processos longos. Tem gente que estuda para concurso durante 4 anos, 5 anos, 10 anos. Vai desmotivar, cadê a liderança, cadê o professor? Para chegar o meu filho, vamos lá, você não está sozinho não. Você não está sozinho, não é só você. Exato. Está cansado? Tem muita gente cansada também. Isso às vezes é sua cabeça. Vamos lá, você consegue. Esse tom de voz encorajador, inclusive, ele é essencial, né, para quem está na posição de... Firmeza, tem que ter. Exato. Quando eu fiz o curso normal, a gente escutava muito falar que magistério é igual sacerdócio. Professor é um sacerdote. E eu tinha muito medo dessa responsabilidade, porque o sacerdote abre mão de um monte de coisa para poder viver integralmente ali naquela comunidade. E depois eu percebi que não. Essa questão do professor, ela é diferente, sim. Quando você se envolve de maneira interessante e de maneira cuidadosa, na verdade, você está fazendo diferença na vida do outro. Agora, eu quero realçar uma outra coisa aqui. Às vezes, os pais abrem mão dessa liderança e ficam passivos diante de toda a vida dos filhos. Eu conheço exemplos sérios, gente, de pessoas que passaram por um casamento catastrófico exatamente porque não tinha a figura do pai bem imposta ali. Então, é muito interessante, a gente não está criando os filhos para a gente está criando filho para o mundo.
Eu não quero, por exemplo, que a minha filha se dê mal no casamento. Eu quero que aconteça exatamente o oposto. Eu não quero que o meu filho encontre uma pessoa não legal para viver com ele. Eu quero que ele encontre uma pessoa dentro daquilo que a gente trabalhou na nossa cultura familiar. Então, os pais, os professores, eles têm de verdade que fazer a diferença na vida de cada um. Sem dúvida, ser esse exemplo, né, essa referência. Quando você tem um exemplo muito bom, muito forte dentro de casa, com alto nível, o sarrafo aumenta, né? Naturalmente você não aceita qualquer coisa que você encontra na rua, em todos os aspectos. Nem consigo mesmo, né? Sim. Você consegue melhorar a si, porque suas referências são muito boas. E quando você tem um professor que é uma referência muito boa, e mais ainda, você tem uma família que é uma referência muito boa, Nossa. Esse aluno, ele está... Voando. Ele está voando, assim, não tem chance dele se dar mal na vida de alguma forma, né? A gente se molda ao ambiente que a gente vive. Então, você se moldando ao ambiente que você vive, você simplesmente não aceita, sabe? Você começa a ficar constrangido, entendeu? Em participar daquele ambiente e não ter aquela vibração, e não ter aquela energia, e não ter aquele desempenho. E resultado também. Aquele resultado, você começa a correr atrás. A gente vê muito, inclusive, né? Alguns alunos que chegam pra gente no meio do curso, tanto no online quanto no presencial, e são alunos que têm uma cultura diferente, que não são muito bons em matemática, não são bons em português, não gostam de estudar, são muito do joguinho, não tem aquela ambição de crescer, de evoluir, e quando eles entram no meio ali da nossa comunidade, quando eles estão interagindo no online com outros alunos, ou interagindo no presencial com os alunos, eles se transformam, né? Porque a referência muda completamente. Transforma, e é algo que você se sente participante de um meio muito mais legal. Por mais que esse joguinho, esses eletrônicos, aquilo ali é muito... Como é que eu vou falar? É muito só, é muita solidão. É você e a tela. É alienador, né? Sabe? Quando você está num meio de desenvolvimento de conhecimento, de classe, muita gente, participante, e uma evolução conjunta, isso é muito legal. Você se sente participante de um grupo muito seleto, muito especial, muito dedicado, com uma energia muito alta. É muito diferente de quem está parado ali, hipnotizado por uma tela, vidrado com o olho, sabe? É diferente. Os alunos são vibrantes, têm notas. Me orgulha ver um aluno que, por mais que tenha ali um desempenho ruim, às vezes, em uma prova, ele está ali chorando. Falou, professor, olha, como que eu tirei essa nota? Como que eu tirei essa nota? Foi uma nota baixa, não sei o que. Beleza, é isso mesmo. Indignado. Indignado, esse sentimento de não aceitação do erro, em não aceitação da falha. É isso que vai fazê-lo crescer. Então, assim, ele pode ter, sei lá, deu mole nessa prova, mas a reação dele me dá certeza de que daqui uma ou duas provas, na próxima, provavelmente, ele vai ter uma nota muito melhor, que ele vai evoluir. Porque ele não aceita erro. Ele não é passivo. Pelo contrário, ele é uma pessoa indignada. Não, e a gente, Vitor, o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. E a gente se acostuma até com o mau cheiro. É verdade. Quando o cheiro é insuportável, você chega num lugar, o cheiro é horrível, e você continua muito tempo naquele lugar, chega um momento que você para de sentir esse cheiro. O ser humano ele é adaptável tanto para coisa boa, como você acabou de falar aí, quanto para coisa ruim. E eu vejo algumas famílias que estão lá fora, que não participam disso tudo que a gente vive aqui, como que elas acham que aquele mau cheiro é a realidade. E não tem como ir longe, não tem como ir além daquilo. E eu acho que a gente consegue resgatar, inclusive se transformam, né? E aquele mau cheiro fica insuportável. O aluno não consegue mais viver aquele estilo de vida. A família não consegue mais viver naquela desunião, né, Jane? Cada um para um lado, na mesa, mexendo no celular. Eles não conseguem mais aquilo, porque eles veem o quanto que é melhor ter uma família unida, uma família que conversa, uma família que busca o autodesenvolvimento, inclusive.